a gente precisa entender por que o IPES está agindo dessa maneira, ou se a empresa sabe o que está acontecendo lá no IBEST. Então, está aqui, a matéria está aberta para todos, eu vou colocar no ar. Vocês conhecem esse rostinho aqui? Ó? Esse aqui, gente, é ninguém mais, ninguém menos do que o milionário da empresa Brasil CT. Ele recebeu um aporte milionário, deixa eu ver que ano que foi 2022? Não, 2016. 2016 ele recebeu um aporte milionário, e este hombre é o responsável, inicial responsável pelo tal do prêmio IPES. Coloca na tela aí, produção. Já tá, né? A exclusividade da revista Timeline. Deixa a tela inteira, porque eu quero mostrar para o pessoal. Então, vamos direto ao ponto primeiro, depois eu vou ler toda a matéria. Esse aqui é o print que foi enviado por um administrador que enviou para a Timeline em sigilo, por isso que nós colocamos esse símbolo aqui, ó, no lugar do login dele. Ele é administrador, ele está na página de administração do Prêmio Invest e ele tem ali a possibilidade de fazer super voto, tem como olhar as iniciativas, as categorias, as edições, os usuários. Então isso aqui então, aparentemente, porque eu não tenho como provar de outra maneira a não ser o que a fonte me disse. Eu espero a resposta do IBES. Aqui ele mostra que na sexta-feira a Timeline tinha acumulado 825 votos, porque as pessoas votaram. Não foi uma iniciativa da revista Timeline, quero deixar isso bem claro. O Prêmio IBES, eu nunca nem olhei para o Prêmio IBES, tá? Foram os seguidores, os assinantes, sobretudo os membros fundadores, que são pessoas que amam o projeto Timeline, estão sempre comigo, conversando, e eles falaram assim, pô, vamos dar um impulso aqui para a revista Timeline e vamos divulgar a Timeline. Eu só estou estranhando realmente o baixo número de pessoas aqui na live, então compartilhem, divulguem, eu quero entender direitinho por que está desse jeito, tá bem estranho mesmo. Mas vamos lá. Ainda mais com uma notícia dessa, né? Você não poderia falar que ele é administrador, a Vera falou aqui. Mas não tem como, Vera, tá ali na imagem já como administrador. Então é bom o pessoal poder entender. E aí, o que aconteceu? Aqui ele mostrou o povo votando e depois o pessoal tirando os votos da revista Timeline. Aí você pensa, pô, mas isso aí deve acontecer com todo mundo, né? Esse aqui é o do Intercept Brasil. O do Intercept Brasil só tem acréscimo. Ninguém tira nada. Então, vamos entender bem o que está em jogo, né? Primeiro, vamos entender o que é o IBES, né? O IBES não é um prêmio qualquer, ele ganhou uma certa relevância no Brasil, apresentado como uma das maiores vitrines do universo digital brasileiro. No próprio site, né, eles começaram em 96 e depois, em 2020, o IBES Global acabou reunindo dezenas de milhões de participantes únicos nas edições recentes, e o próprio site diz ser reconhecido como top 20, top 10, top 3, ou vencedor, significa conquistar uma chancela nacional validada pelo público e pelo mercado, porque o voto é feito pelo usuário. É uma captação de lead enorme. Aquele rostinho que eu mostrei para vocês ali é o do Marcus, como é que pronuncia o nome dele aqui? Marcus Vetrich, ou Vetrich. Esse aí é o Marco. Ele que deixou de olhar apenas para sites e passou a considerar redes sociais, aplicativos, canais, podcasts e outras plataformas de presença digital a partir de 2020. E aí, o regulamento de 2026 afirma que o Prêmio IBES distingue iniciativas digitais por meio de um processo com múltiplas etapas, combinando curadoria especializada, indicadores de relevância digital, votação popular e votação de especialistas. E na edição de 2026, o regulamento prevê 126 categorias e vencedores independentes pela votação popular e pela Academia IBES, ou IBES. A fase atual, chamada Seleção IBES, ocorre de 1º de junho a 7 de agosto de 2026. Segundo o regulamento, nessa etapa, o público vota nas iniciativas pré-selecionadas para definir os classificados ao Top 20 Brasil. Cada clique no botão de coração contabiliza um voto positivo para a iniciativa votada e o ranking é publicado online com atualização a cada 24 horas. A agenda oficial do prêmio confirma o período da fase de seleção com início de 1º de junho e encerramento de 7 de agosto. Hoje é dia 10. O que os seguidores da Timeline fizeram? Colocaram a revista Timeline e depois colocaram Alan dos Santos lá. A Paulinha já está aqui com a gente. Oi, Paulinha, tudo bom?
Oi, Alan, tudo bem? Não tinha visto que Boa você tinha tarde, bom entrado. dia. Eu entrei correndo aqui, hoje tô toda atrapalhada, mas enfim, cheguei. Boa tarde para toda a audiência. Eu tava vendo o negócio do Prêmio Best, porque eu tô lá ainda. E ontem eu assisti que vocês foram banidos e parece que hoje de manhã a Auriverde também foi banida. Exatamente. Então vamos continuar aqui o texto, porque eu quero mostrar a parte da denúncia. Isso aqui é bem interessante. O Prêmio Best recebeu, gente, dinheiro público. E aí, Paulinha, você, que se Deus quiser vai ser deputada federal pelo Rio Grande do Sul, precisa saber. O Media Kit exibe, entre os nomes que estiveram com o IBES em 2024, Caixa Econômica Federal, Banrisul, AEGE, claro, Governo do Estado do Rio Grande do Sul Dudu Leite. e a Prefeitura de Porto Alegre. No caso da Prefeitura de Porto Alegre, há registro oficial de contrato. Extrato publicado no Diário Oficial do Município mostra patrocínio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, a IBES Global LTDA. Dinheirinho que eles receberam? 700 mil para o evento do Prêmio IBES 2024-2025, realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025. O documento registra a contratação por inexigibilidade e informa que os recursos eram próprios do município. Também há registro no Portal Nacional de Contratações Públicas indicando patrocínio da Caixa Econômica Federal para o Prêmio IBES com valor de 923 mil reais, quase 1 milhão. O Jornal do Comércio registrou ainda que a edição realizada em Porto Alegre contou com apoio do governo do Rio Grande do Sul como Estado anfitrião, apoio da Prefeitura de Porto Alegre como cidade-sede e patrocínio de Banrisul e da Caixa Econômica Federal. Quando uma premiação privada mobiliza voto popular, reputação pública, contratos comerciais, marcas patrocinadoras e também recursos ou apoio de entes públicos, a exigência de transparência não diminui, aumenta. E aí começa a brincadeira. A revista Timeline e o jornalista Alan Santos, que falo com vocês aqui, foram retirados da votação do Prêmio IBES 2026. Após a remoção, o perfil oficial do IBES no X publicou que a desclassificação da revista Timeline decorria da aplicação do regulamento, especificamente no item 3.6.1, relativo à suspensão de contas da iniciativa em redes sociais. E aí nós temos a imagem 1 e a imagem 2 que eu mostrei para vocês no início. Na nota pública, o IBES afirmou que a medida não representaria avaliação editorial ou de mérito sobre o conteúdo da iniciativa, mas apenas incidência de um critério regulatório supostamente aplicado de forma igualitária. O problema é que o próprio item 3.6.1 do regulamento está dentro do bloco chamado Restrições de Elegibilidade. O texto prevê que não poderão concorrer iniciativas de caráter pornográfico, indivíduos considerados inelegíveis pela justiça brasileira, projetos que promovam fake news, discurso de ódio ou atividades ilegais, além de políticos em exercício de mandato ou que tenham encerrado o mandato entre 2022 e 2026. Na nota do mesmo item, afirma que para a identificação de prática de fake news poderá ser considerada a existência de conta temporariamente cancelada, determinação para a exclusão de conteúdo irregular ou imposição legal de retratação por STF, tribunais de justiça ou outros órgãos superiores entre 2022 e 2026. Ou seja, o IBES diz não fazer juízo editorial ou de mérito, mas invoca uma regra situada exatamente no campo da elegibilidade por suposta fake news, conteúdo irregular ou restrição judicial. Até o momento, a justificativa pública vista pela Timeline não apresentou qual conteúdo específico da revista Timeline teria sido considerado irregular, qual decisão judicial concreta embasou a retirada, qual processo interno foi seguido, se houve contraditório, se houve comunicação formal prévia e se o mesmo critério foi aplicado a todos os concorrentes com igual rigor. E aí que entra a brincadeira. Depois da retirada da revista Timeline, nós recebemos uma mensagem de uma fonte que nos pediu anonimato por medo de represálias. A fonte afirma ter tido acesso a uma área administrativa da plataforma do Prêmio IBES e enviou imagens atribuídas ao painel interno do sistema. Ela ainda sustenta que o acesso não foi obtido por roubo de senha, invasão ou ataque hacker. A Timeline, porém, não teve acesso direto ao servidor, ao banco de dados ou aos registros de autenticação ou aos logs completos da plataforma. Por isso, a reportagem trata o material com cautela necessária. Os prints não encerram a apuração, mas são graves o bastante para exigir explicação pública, preservação de provas e auditoria independente de quem recebe dinheiro público. Nos prints enviados à Timeline, que vocês viram acima, aparece uma imagem, página administrativa chamada Supervoto. A tela exibe a marca do IBES, menus internos, edição 2026, e uma busca pela iniciativa Revista Timeline, classificada na categoria Canal de Política. O ponto central está no ponto do campo exibido no painel, incremento, mais e menos, ou seja, no total. Vou voltar a imagem aqui para que vocês possam ver
como é que funciona esse tal do incremento. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Muito bem. Vocês conseguem ver aqui? Aí, ó. Sim, dá para ver tudo certinho, Alan. Aqui, beleza. Então tá aí a imagem. Vamos voltar lá ao nosso texto. No caso da revista Timeline, o histórico exibido mostra 3 lançamentos. 5 de junho, com 825 votos. No dia seguinte, retirada de 3.038 votos. No dia 7 de junho, uma perda de 10 votos e um saldo final exibindo o painel menos 2.223 votos. Em uma votação apresentada ao público como participação popular, qualquer função administrativa capaz de alterar totais precisa ter finalidade, critério, responsável, data, justificativa e trilha de auditoria. A acusação mais grave da fonte é a seguinte: teriam sido inseridos manualmente 11 mil votos para o canal The Intercept Brasil na mesma categoria. Aí fica a pergunta, né? Como é que nós temos a inserção de votos numa empresa que nós sabemos, eles negam que tenham qualquer tipo de envolvimento com o PCC. Mas do Intercept Brasil estava na planilha de número 17 de folhas de membros do PCC como pagamento. Lá, o Intercept Brasil usou isso como argumento dizendo o seguinte: não, ninguém do PCC paga pra gente. Eles é que simplesmente quiseram fazer assinatura. Né? Esse foi o argumento do PCC, do Intercept Brasil. É que é a mesma coisa quase, né? O Intercept Brasil diz o seguinte: não temos nada a ver com isso. Eles quiseram assinar. E, de fato, o argumento é um argumento, com muitas aspas, válido, porque, de fato, um criminoso pode chegar e botar lá planilha de pagamento, timeline, eu nem sei quem é o cara vai lá, tá lá, assinando. De fato, não há outros documentos além destes, mas o PCC está enviando dinheiro para o Intercept Brasil. E o mais curioso, o Intercept Brasil não está celebrando, né, o fato de que o PCC agora é um grupo terrorista. Todas as matérias do Intercept Brasil apontam para Flávio Bolsonaro, não para o PCC, não para o Comando Vermelho. Eles estão preocupados com o Flávio Bolsonaro, eles estão preocupados com a direita, e para eles, esses é que são os grandes perigosos. E para o IBES, muitas perguntas, pouquíssimas respostas, e com essas imagens, que eu faço questão de mostrá-las novamente aqui para vocês, o IBES tem muito a responder ao seu público, sobretudo porque recebe dinheiro público. E aí, são mais perguntas do que respostas.